Glória a Jesus. Vamos abrir nossa Bíblia em Provérbios, capítulo 30. Aleluia, Jesus, versículo 20. Aleluia, glorificado é o santo nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus. Provérbios 30, versículo 20. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, vamos ver. Tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come e limpa a sua boca e diz: não cometi maldade. Aleluia. Vamos pedir ao Senhor para falar através dessa palavra. Pai, nós estamos, meu Deus, diante da Tua presença, meu Pai. Senhor, eis aqui a Tua palavra aos nossos corações, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo agora, meu Pai, nos venha guiar. Oh, meu Deus, nos venha conduzir, meu Pai. Venha colocar as palavras na nossa boca. Não nos deixe desviar nem para a direita, nem para a esquerda, meu Pai. Oh, Senhor, põe a Tua mão sobre nós agora, meu Pai. Oh, Senhor, e nos guia em cada palavra, meu Pai, trabalhando em cada coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Jesus, glória a Deus. Eu pretendia, aleluia, Jesus, tomar outro versículo por base, aleluia, Jesus, e aí eu até vi uns versículos, falei, nossa, esse versículo aqui, ele é interessante, né, ele vai até casar muito bem, aleluia, Jesus, e como não tinha me vindo mais nada, eu falei, então deve ser mesmo, né. Só que Deus mostrou que, aleluia, Jesus, que não é do jeito que a gente, né, que a gente que escolhe, né, porque a gente achou legalzinho. Aleluia, Jesus, que faz, né, tá dando certo, tá combinando aqui, né. Aleluia, Jesus, aí quando eu estava, aleluia, no banco, que eu comecei a orar, o Senhor me trouxe esse versículo para mim. Aleluia, Jesus, para eu trazer por base, né. Então, até nas coisas simplesinhas que a gente às vezes pensa, né, você vê nessas igrejas por aí, para eles isso é uma bobagem. Aleluia, porque eles estão acostumados a escolher até fazer o esboço de tudo que eles vão pregar. Aleluia, Jesus. E eles pensam que, na verdade, o Espírito Santo é assim. Você vai lá, o que dá no seu coração, tudo que passa no seu coração é o Espírito Santo que tá falando, mas, na verdade, é o homem controlando tudo e ele assinando embaixo. Aleluia, Jesus. E não é assim, né? Então, quando eles até ouvem a gente, eu acho que eles devem ficar pensando assim que esse povo é muito esquisito, né? Aleluia, Jesus, né? Que a gente não faz esboço de pregação. Aleluia, Jesus, a gente não fica premeditando o que a gente vai falar, o que a gente deve falar, né? Aleluia, Jesus, porque quem conhece a necessidade da igreja é Deus. Aleluia, Jesus. Eu posso pensar assim, acho que os irmãos estão precisando é disso, precisando é daquilo outro. Quem é que conhece os corações? Não conheço. Aleluia, Jesus. Quem conhece os corações é Deus, então é Ele que sabe a necessidade do seu povo. Aleluia, Jesus. O que adianta eu chegar aqui e falar, acho que os irmãos estão tristinhos. Aleluia, eu vou trazer uma mensagem assim para avivar a igreja, né? Para deixar os irmãos mais alegres. Aleluia, Jesus. E de repente o Senhor quer falar outra coisa. Aleluia, Jesus. Aí o que vai adiantar, né, irmãos? Uma mensagem sem fundamento, vazia, né? Que as pessoas só falam, o irmão pregou bonito, lindamente. Aleluia, Jesus. Mas diante de Deus não fez nada, né? Aleluia, Jesus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Irmãos, esse versículo, aleluia, Jesus, apesar de ser uma coisa mais extrema, né? Porque aqui está falando da mulher adúltera, aleluia, mas nós tomamos por base, aleluia, o Senhor tocou no coração, aleluia, porque esse versículo, na verdade, aqui está falando de uma mulher adúltera, né? Aleluia, aquela que comete adultério. Aleluia, Jesus, e ela comete o adultério, né? Ela se satisfaz e depois ela simplesmente, é que nem uma pessoa que comeu um bolo muito gostoso, né? Tá dizendo como se fosse assim, ela vai lá, come, limpa a boca, igual alguém tivesse saboreado alguma coisa, né? Aleluia, limpa a boca e fala assim, não cometi maldade. Aleluia, Jesus. Mas o interessante é que, irmãos, a Bíblia, né, um versículo só, aleluia, Jesus, mesmo que aqui está falando da mulher adúltera, mas não é só isso. Aleluia, Jesus, não é só isso, nós estamos falando sobre coração,
sobre Deus melhorar o nosso coração. E os irmãos sabem, irmãos, que muitas das vezes o homem em geral, nem só o cristão, aleluia, mas o homem em geral, ele tem dificuldade, às vezes, de melhorar, aleluia, Jesus, seu coração, aleluia, de deixar de cometer uma atitude ou outra, porque ele simplifica muito. Aleluia, ele simplifica muito as suas ações, né? Ontem nós falamos que às vezes a pessoa justifica, né? Às vezes a pessoa fala, não, mas eu fiz por causa disso, mas eu fiz por causa daquilo. Então ele simplifica, justifica, e simplifica tanto que nem parece uma maldade. Aleluia, que nem parece algo que Deus vai desagradar. Aleluia, Jesus, porque ele fala assim, mas eu fiz por causa disso, fiz por causa disso. E tem coisas que às vezes faz tanto parte da nossa rotina. Aleluia, Jesus, já faz parte da nossa vida, às vezes até de uma certa idade para lá, a gente acostumou tanto com aquilo, aleluia, Jesus, que para nós, às vezes, a gente nem vê mais maldade naquilo, aquilo é tão normal, tão natural, é como o ar que nós respiramos, né? Então, parece tão banal, tão normal, que a gente nem vê aquilo como uma maldade. E, principalmente, se aquilo trouxer algum benefício, se te causar algum tipo de prazer. Por exemplo, aleluia, Jesus, uma pessoa que faz muita fofoca, adora contar o que está acontecendo na vida dos outros, leva para um, leva para lá, causa uma alegria, né, no sujeito, na pessoa, né, ela se sente alegre, aleluia, e pensa que a pessoa acostumou tanto com isso, que a pessoa pensa assim, que é bobagem, né, às vezes é um crente na igreja, um crente usado, às vezes até nos dons, às vezes ora Deus, né, cura, aleluia, às vezes prega a palavra, Deus dá graça, a pessoa é usada, aleluia, e às vezes até pensa, porque por ser usada, aquela coisa toda, que a fofoquinha dele não tem problema, aleluia, Jesus, é só uma fofoquinha, eu só estou contando o que eu vi ali, né, aleluia, Jesus, eu só estou levando uma coisa, isso aqui, porque está coçando, sabe, coça muito, aleluia, e eu tenho que contar, senão vou explodir, meu coração vai explodir, eu tenho que falar, não parece uma bobagem para a pessoa, às vezes tão simplesinho parece, né? Aleluia, Jesus, porque a pessoa está ali, aleluia, às vezes já foi liberta de tanta coisa, né? Já mudou tanta coisa, aleluia, Jesus, mas ele pensa assim, é uma simples fofoquinha, né? Aleluia, Jesus, não tem problema e tal, aquela coisa toda, né? Aí de vez em quando causa uma confusãozinha, né? Aleluia, Jesus, mesmo que a pessoa não queria causar confusão, talvez ele não é um intrigueiro, aleluia, um contendeiro para fazer contenda, mas ele só gosta de falar, né? De compartilhar. Aleluia, Jesus, mas de vez em quando ele causa uns conflitozinhos, aleluia, ele causa umas confusãozinhas, aleluia, Jesus. Só que para a pessoa estar de boa, né? É só uma fofoquinha, aleluia, Jesus. E não sabe, aleluia, que a palavra do Senhor fala o tempo todo sobre o linguarudo. Aleluia, Jesus. Você vai ver muito a Bíblia falando sobre o linguarudo, sobre, inclusive o versículo que o Paulo leu nessa noite e falava, Senhor, põe um guarda à porta da minha boca. Aleluia, Jesus. Quer dizer, se fosse uma coisa tão bobinha, aleluia, Jesus, a Bíblia não falava, não é verdade? O salmista não pediria o Senhor para colocar um guarda na porta da boca dele. A boca lisonjeira, né? Aleluia, Jesus. E são coisas, irmãos, né? Aqui a mulher está falando, né, de um adultério. Aí você vê, um adultério. Agora você pensa, um adultério, e ela come, limpa a boca e fala, não cometi maldade. Agora você imagina uma fofoquinha ou outro tipo de coisa. É que ela vai pensar que é banal mesmo, porque se um adultério não cometi maldade, imagina as outras coisas. Aleluia, Jesus, que são muito mais, às vezes, difíceis de identificar, porque se você acostuma com aquilo, aleluia, se a gente acostuma com aquilo, gente, é tão natural. Às vezes, uma pessoa que não tem aquele problema, ele olha e pode ficar chocado. Nossa, fulano é tão fofoqueiro, né? Misericórdia, porque ele não tem o problema. Mas para quem tem, é normal. Não é verdade? É uma coisa mais banal do mundo, a curiosidade. Quem pensa que curiosidade faz algum problema? Não, tem um crente ali curioso. Estou falando de curiosidade de aprender alguma coisa, não, né? Além que tem gente que tem uma curiosidade de aprender as coisas, né? Não, curioso, mas ele quer saber de tudo que se passa. Se ele vê o irmão ali, vamos supor, se ele vê o irmão Ricardo, o irmão Denilson conversando baixinho lá do outro lado, ele já fica aqui pensando assim, o que será?
que o irmão Ricardo e o irmão Denilson estão conversando ali. Será que eles estão falando de alguém? Aleluia, o que será que estão falando? Aleluia, Jesus. E é perigoso ele despistar que ele vai levar o lixo. Ou pode deixar que eu levo o lixo hoje? Aleluia, Jesus, porque o irmão Ricardo está perto lá do poste. Então, aleluia, vou deixar que eu levo o lixo. Aleluia, Jesus, para ouvir conversa. Aleluia, Jesus. E por quê? Por que ele quer ouvir essa conversa? Aleluia, o que tem no coração dele? Porque tudo procede do coração. Por que essa curiosidade? Bondade aqui não é. Aleluia, uma coisa linda, maravilhosa. Ele está cheio, coração cheio de harmonia, como a irmã falou, todo florido. Aleluia, todo florido, ele só está curioso. Aleluia, não, alguma coisa ele quer saber, ele não está tão inocente assim, irmão Manuel. Não, irmã, eu penso por mim, né? Nem toda curiosidade. Tem curiosidade que é boa, que é de um aprendizado, sim, mas tem curiosidade que é o caminho da fofoca. É o caminho dela, né? Quase toda é o caminho, sim, da fofoca. E normalmente o fofoqueiro é curioso, né? É curioso. Porque se você souber de uma coisa, você não puder compartilhar com ninguém, que graça tem. Se ele chegar lá e ouvir que o irmão Ricardo falou de alguém, assim, alguma coisa muito cabulosa, você acha que ele vai conseguir guardar para ele? Nossa, o irmão Ricardo falou um trem lá, cabeludo. Ele vai conseguir conter? Não. Às vezes ele não vai sair, às vezes ele não é tão que é fofoqueiro, mas ele vai chegar na casa dele e vai falar pro irmão, pro pai, pro tio, pro não sei o quê. Nossa, você não sabe uma coisa? Eu ouvi o irmão Ricardo falando uma coisa cabeluda, porque tem que estar muito, tá dentro de mim, eu preciso falar. Quem levantou a mão primeiro? Fala. Sim, é verdade. É verdade. Não, é verdade. Pode, exato. Por mais que ele está falando uma verdade, né? Mas ele pode causar não tinha necessidade dele falar aquilo, não é verdade? Sim. A intenção que ele está falando, essa verdade, né? É verdade. Não, eu falar uma coisa, mas que o meu irmão Ricardo falou, me lembrou até daquele ensinamento, né? Tipo assim, falar a verdade, né? Falar a verdade é certo, mas que nem ele falou, tem momentos certos pra gente falar também, porque senão pode criar uma contenda. Eu te lembrei do ensinamento que você falou. Falar a verdade? Convém, mas tem momento que às vezes não vai ser lícito, porque pode criar uma confusão, pode criar uma contenda desnecessária, né? Exatamente. E a coisa que eu ia falar, que eu tava lendo o versículo, não sei se está certo, né? É sobre justificar, não é? Se parar pra pensar, porque fala, tá o caminho da dor, ela come, limpa a sua boca e diz, não cometi maldade. Ela não vê maldade. Não vê maldade. E se perguntar, fala, não, é normal. Entendeu? É como se fosse uma justificativa. E fala o caminho da adúltera. Você viu aqui, ó, você vê, o caminho da mulher adúltera. Não é uma mulher que cometeu o adultério. Ela é adúltera. Ela tem uma vida de promiscuidade. Então, para ela, tá tudo normal. E é engraçado, porque ela segue a vida dela justificando o erro que ela faz. Como Sim, se não fiz nada de nada. mal. Exatamente. Quem ia falar? Amém. Meu Deus. Vou pedir a irmã Leite para distribuir senha, tá? Não, Juca. Cavara lembrou aqui de uma vizinha que tinha aqui na casa da minha mãe. Eu lembro que ela ficava ouvindo atrás do muro, né? Ó, pra você ver. Com a minha mãe, que ela tinha sonhado, que tinha revelado para ela. Tinha coisas que poderiam ser, não vou julgar, sim, mas sim, muita coisa é porque ela ouvia atrás do muro. Ó, pra você ver. Então usava, né, o nome de Deus em vão ainda, misericórdia. Pode falar. O negócio que o irmão Ricardo falou é muito interessante. Eu não sei se é provérbio ou eclesiástico que fala assim, aquele que cobre o assunto, entendeu? E que apazigua, esse é vitorioso, alguma coisa assim, entendeu? Quer dizer, teve uma vez que eu estava até conversando com o papi, aí falou comigo assim, vamos supor que se a pessoa chegasse para ele, por exemplo, um marido, e dissesse para ele, vamos supor assim, que ele tinha traído a esposa dele, conversasse com ele, e o papi fosse lá e desse conselho para ele, e a pessoa consertasse, ele falou assim, que não contaria para a pessoa, para a esposa que foi traída. Falei assim, nossa, mas se eu fizesse comigo, te quebra a capa de vassoura no caminho, não é possível eu fazer uma coisa dessa. Porque eu falei assim, não, Valéria, porque a pessoa humilhou.
a pessoa consertou e não fez mais, então não tem necessidade. Então, assim, até nisso, em questão de expor algo, falar algo, até nisso a pessoa tem que buscar diante de Deus, se é para falar ou se é para encobrir o assunto. Igual a Maria. Maria guardava todo no seu coração. Ela encobriu o assunto para ela, entendeu? De Jesus e tal. Então, assim, nem tudo, mesmo que seja verdade, mesmo que a pessoa fez, né, e tudo mais, a pessoa pode chegar no outro e falar. Porque tem coisa que tem assunto que precisa ser encoberto. Não que você vai apoiar o erro dos outros, entendeu? Mas, e como o Papa falou, se a pessoa foi lá, fez o erro, viu que cometeu um erro terrível, se arrependeu, abandonou aquele pecado, por que você vai lá e vai julgar um assunto desse que pode destruir a família da pessoa toda? Se a pessoa tiver que falar, que seja quem cometeu o erro, né? Vive. Enquanto ele estiver casado com aquela pessoa, ele está em adultério. Porque... Oi? Exatamente. Vai viver em adultério, porque ele, né, casou com a pessoa que não era para ele, não era dele, já tinha marido, já tinha esposa, né? Não, só sobre isso que a irmã Leite falou, eu estava até lendo Coríntios esses dias e tem uma parte que fala, se um homem e a mulher separar, né, tipo assim, não terminar, não divorciar, porque Deus não aprova o divórcio. Sim. Aí eu falo, achou, se porém se apartar, que fique sem casar ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Fala que em todo o tempo, que tem uma parte, acho que é mais. Porque quereria que todos os homens fossem... Não, não é esse não. Esse não, né? Se porém se Não sabeis vós, irmãos, pois que fala aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem porque sobre todo o tempo que vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. Tá vendo? Enquanto ele viver, está ligada à lei do marido, né? Ô, Ju, sobre aquilo que a Valéria falou, em Provérbios mesmo, onde é que a gente leu, o versículo 32 até o 33, diz assim, ó, Provérbios 30 e versículo 32, o que a gente leu mesmo. Lá na frente, fala assim a palavra do Senhor Jesus. Se abraste loucamente, elevando-te, e se imaginaste o mal, ponte a mão na tua boca, porque o espremer do leite produz manteiga, o espremer do nariz produz sangue, e o espremer da ira produz contenda. É verdade. Né? Sobre aquilo que a Valéria falou. Exatamente. Então, o próprio Provérbios, ele está nos instruindo que é necessário que a gente tenha a instrução do Senhor Jesus. É verdade. Porque tudo aqui que o Provérbios quis dizer para nós vai ter uma consequência. É verdade. Né? Então, até nisso, igual você falou, não que a gente tem, igual a Valéria falou, né, que a gente tem que encobrir o mal. Mas você tem que falar a verdade, mas igual pedir a direção do Senhor Jesus, como até mesmo como você vai falar. Exatamente. Porque dali, ó, o espremer, né, da ira produz contenda. Porque de repente vai causar um rebuliço. Exatamente. Então, né? às vezes confusão, você levanta a situação. Até morte, até acerca de, vamos supor, algumas certas guerras que acontecem. Às vezes é por uma palavra. Sim. Que a pessoa falou, aí a pessoa já levou pro pessoal. Sim. E a pessoa e coloca pessoas que não tem nada a ver na situação, usa como amuleto, por exemplo, para ele, como diz, impor a sua ira. Então a gente, né, tem que pedir a sabedoria do Senhor Jesus, né, a direção de Deus, para a gente ter as ações, porque cada ação vai gerar uma reação. É verdade, né? Isso é verdade. Tem pedido, muita coisa, irmãos, que a gente tem que pedir Deus graças, sabe? Porque, igual eu falei, tem coisas, às vezes eu estou aqui dando ensinamento, e às vezes tem coisas que eu não sei que eu tenho, você não sabe que você tem. Para nós é tão normal.
Já está acostumado, aquilo é tão banal, não é verdade? Uma pessoa, por exemplo, que ele gosta muito de zombar das pessoas e rir, colocar defeito e rir, você acha que ele pensa que isso é errado, que isso é anormal, que Deus importa com um negócio desse? Não, ele não pensa. Por exemplo, se ele vê uma pessoa ali, a Luísa, mancando não sei o quê, aí ele começa, olha lá como é que a pessoa manca, que não sei o quê, e ri. Mas para ele, aquilo é normal, ele está acostumado. Às vezes ele cresceu numa família que todo mundo, né, falava, ria, então ele viu a mãe dele rindo, ele viu o pai dele rindo. Ele cresceu assim desde a infância, então para ele é normal. Eu só estou rindo. Aí como diz a mulher, não cometi maldade, só estou rindo. Né? Às vezes a pessoa vê alguma coisa. Eu lembro uma vez que uma pessoa chegou perto de mim e falou assim, nossa, eu cheguei perto do fulano, mas ele está fedendo um CC. E falou para um monte de gente. Aí eu fiquei assim, na hora assim, eu pensei assim, coitado do fulano, meu Deus. Às vezes ele, sei lá, esqueceu de passar o desodorante, ou aconteceu alguma coisa que eu não sei, Deus sabe, não sei por que ele estava fedendo. Aí eu pensei assim, mas na pessoa chegar e falar para a turma, às vezes talvez a pessoa chegou mais perto e sentiu, mas talvez os outros não tinham sentido, não tinham falado, ia ficar por aquilo mesmo, né? Mas a partir do momento que a pessoa chegou e falou, fulano, fala com várias pessoas, fulano está fedendo CC, todo mundo vai olhar agora lá o CC dentro. O CC dentro, entendeu? Toda hora que olhar para a cara do jeito, ele vê um CC de todo tamanho escrito. Aí ele já chega perto do fulano, já assim para ver, porque se ele está fedendo, CC, coitado. A pessoa fica com o filme queimado. Fica queimado. Vai ser um CC toda vez. Por quê? Entendeu? Porque alguém achou que, nossa, então brincou, fez uma piada ali, mas prejudicou a pessoa. Não é legal. É umas brincadeiras. Por quê? Sabe por quê? O que pode acontecer? Vai que um dia você sai atrasado correndo e você, por acaso, às vezes Deus até permite, porque tem hora que Deus permite a gente numa situação, você esquecer, ou às vezes você está com, né, tá alguma infecção, alguma coisa assim, e aí tem infecção, irmãos, que a pessoa pode tomar banho, pode fazer o que quiser, que ela vai feder, porque é da infecção. Imagina se acontece isso e as pessoas ao seu redor não têm um mínimo de sensibilidade e falam, nossa, eu cheguei perto da fulana, ela estava fedendo. E era uma enfermidade. Não é verdade? Do corpo dele. Tem uma doença, né? Eu já vi falar. Tem um negócio que é das glândulas da pessoa que produz isso. Eu já vi pessoas assim. E também, eu lembro que eu estudei com uma menina que ela tinha muito mau hálito, mas ela tinha um problema no estômago, entendeu? Então, quando ela falava, quando ela abria a boca, mas vinha, tem gente que não gostava nem de ficar muito perto dela. Eu conversava com ela, era uma menina muito agradável, sabe? Eu sentia, mas eu não tinha coragem de sair falando com os outros. Nossa, você viu como é que a boca dela fede? Né? Aleluia, Jesus. Por quê? Porque era do estômago dela. É diferente, né? Sim. Aí a pessoa, às vezes vai com uma dele, né? Sim. Aí você não está com maldade, você está para evitar a pessoa passar vergonha, não é verdade? Né? Fala assim, tal. Às vezes até para você entender a situação, porque se alguém falar com você, fala assim, não, ela tem problema de estômago. Não tem como, né, ver. Mas tem gente que tem prazer em zoar, em colocar apelido nos outros, falar lá o fedorento, não sei o quê, lá a boca fedendo, né, e não sei o quê. E assim, né, a gente gostaria que fizesse desse jeito com nós, se acontecesse, porque vai que pode acontecer em algum momento, né, com a gente. E aí a gente aprendeu uma lição, uma dura lição, não é verdade? A irmã Valéria, a irmã Caio. Não, Jô, e é muito interessante. Eu acho que tem Josué, se eu não me engano, um rei ele tinha mania, tipo assim, de ganhar uma cidade, né, conquistar uma cidade,
ir lá e cortar os dedos dos reis, né? Josué. Aí, acho que é Josué, se eu não me engano. E aí aconteceu o quê? Que ele foi vencido. Ele falou assim, justamente aquilo que eu fazia com os outros sobreveio a mim. Só que eu não sei o capítulo. Acho que é no início de Josué. Início. Ele cortava os dedos. Sim, os dedos dos dois, né? O primeiro, o dedão, né? Isso. É. Então, deixa eu ver. Eu lembro que quando eu li isso, eu fiquei, nossa. Eu acho que é Josué, mas... Josué, eu sei que ele venceu. Agora, para mim, está escrito no livro de Josué, mas pode estar escrito em outro livro, mas... Eu vou procurar. Tá bom. E é verdade. Esse rei, ele tinha o costume de cortar o polegar de todos... Para não pegar na... exatamente, não pegar na arma, porque você vai pegar, né? E aí ele cortava os polegares dos reis que ele vencia na guerra. Pegava os reis, né, das nações que ele vencia e cortava o polegar, todos os dois. Aí, quando Israel venceu aquela nação e pegou eles, e parece que foi o primeiro episódio, porque você não vê, falando de outros reis, que Israel fizesse isso. Por incrível que pareça, eles tiveram a ideia de fazer... Ai, Juízes, volta no início. Pode começar no 5. E acharam a Adoni em Bezeque e pelejaram contra ele e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Porém, Adoni Bezeque fugiu e o seguiram e o prenderam e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou e o trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Tá vendo? Ó, você vê, esse rei, ele nem era temente a Deus, né? Mas ele entendeu que o que estava acontecendo com ele estava colhendo o que ele plantou. Ele entendeu, tipo assim, eu estou pagando o que eu fiz. Né? Do mesmo jeito que eu fiz com os reis, assim me aconteceu. E às vezes é difícil para a gente entender quando a gente está pagando alguma coisa, na verdade. É difícil. Porque às vezes a gente usa tanta justificativa. Ah, não, isso aqui é por causa disso, isso aqui é por causa daquilo outro, né? Eu vou falar com vocês, é igual aquela coisa, quando você fala uma coisa de uma pessoa, alguma coisa, a gente paga a língua. Paga mesmo. Isso não é... As pessoas falam muito isso, mas é verdade. Eu falo porque eu já experimentei isso na pele. Experimentei mesmo. E entendi que eu realmente falei, nossa, olha, tá vendo? Por isso que a gente não pode falar. Aleluia. Por isso que a gente não pode fazer, porque senão a gente realmente paga. Eu lembrei de um caso, foi daqueles meninos que zoaram o Eliseu, né? E dependendo do caso, dá um problema sério, né? Daquilo que você falar, né? Exatamente. Tem um versículo. Pode ler. 2 Reis 2 e 3. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade, zombavam dele e diziam-lhe: sobe calvo, sobe calvo. E vendo-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. Aí você pensa assim, né? Quando a gente lê com a nossa mentalidade, ou sem conhecimento da situação, você pensa assim, essa é uma brincadeira dos meninos. Né? Oi? Um monte de menino falando, mas aí quando você lê assim, eu estava brincando, gente, eu só estava chamando ele de careca, o que tem? Né? Sobe calvo. Mas você viu que não foi uma coisa simples, porque se fosse uma coisa inocente, primeiro, como homem de Deus, ele teria ignorado, não é verdade? Né? E ele amaldiçoou e na hora veio a ursa e devorou eles. Então, não era inocente. É porque quando a gente vê, é a mesma coisa, por exemplo, você está vendo uma situação de fora, você não sabe o que está no coração da pessoa. Por que a gente quer justificar a pessoa se a gente não sabe o que está no coração dela? Você tem que ir pela palavra. Brincou, parece uma brincadeira, mas se deu mal, então não foi brincadeira normal. Não foi. Sim. Exatamente. Foi mais do que uma brincadeira inocente, né? Foi um tom diferente, né? E não ia acontecer isso com ele se fosse uma coisa simples,
Né? Igual aquele caso que eu falei, a mulher cananeia, o Nicodemos, que Jesus falou daquele jeito com eles e tudo. Quem sou eu para saber o que estava no coração daquela mulher? Aleluia. Quem sou eu para saber o que estava no coração de Nicodemos para Jesus ter falado daquele jeito? Não é verdade? Outro versículo que eu lembrei, mas não sei se está certo. Aí você olha aí. É o 1 Pedro 3:10. Porque quem amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Tá vendo? Aleluia, Jesus. Aí a pessoa fala, eu não falei com vocês assim, que muitas das vezes, no momento de ira, de alguma coisa, eu falava coisas, às vezes eu falava demais, sabe o que eu pensava que devia e que não devia. E olha aqui, irmãos, não era coisa assim, extrema não, porque assim, vou observar mesmo, eu sou até vigilante. Outro dia a menina até falou comigo assim, que eu era neutra. Ela falou assim, vou falar com você. Não, era para resolver um problema de uma pessoa lá com a gerente. Aí ela virou e falou assim, aí chama uma testemunha. Aí virou e falou assim, eu até falei com ela para chamar você, leva você, porque você é neutra. Então você vai ficar neutra ali. Aí eu achei até importante ela falar, ela está me vendo como neutra. Porque eu nunca me envolvi nessas coisas, entendeu? Mas às vezes você fica nervosa com uma coisa, você fala, nossa, a pessoa não devia ter feito isso e tudo. Mas mesmo assim, que parece uma coisa simples, mas eu chegava em casa e meu coração doía. Falava, não, parece que eu conversei um pouco a mais hoje. Sabe? Entristecia meu coração. Uma sensação, Deus, eu conversei um pouco a mais, Senhor, me livra. Tem até orado, inclusive, falei assim, Senhor, me dá graça quando eu estiver mais nervosa, quando eu estiver mais, assim, impaciente, para o Senhor não deixar eu falar mais, não. Né? Porque se eu falar mais, eu fico triste, porque o teu Espírito Santo fica triste comigo. Né? Ô Ju, voltando ali naquele versículo que você leu, Deus até me lembrou aqui a respeito das ideologias que são levantadas em cima disso. Porque hoje a gente tem uma ideologia pesada aí que, se você se sente bem, viva a sua vida intensamente. Ou seja, você pode fazer, se você não sente culpa, igual essa mulher aí que a gente leu, ela lavava a boca assim, e eu não fiz nada. Então, ou seja, sim, consigo mesmo, ela estava bem, sim, e não estava vendo culpa, por mais que ela fosse a pessoa adúltera. Exatamente. E se então, você for seguir essa ideologia, então faz o que está no seu coração, porque se sentir bem. E essa ideologia aí, ela está viva aí fora. Né? Você tem que viver a sua vida, aproveitar a sua vida, entendeu? Viva sem limites. Né? Então, ou seja, essa ideologia está presente aí fora e a gente tem que ficar atento para que ela não venha entrar dentro da nossa casa, dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, porque aí você vai querer viver a sua vida. Eu não estou falando acerca de tudo, né? Não se limita a uma coisa só. Acerca de várias coisas. Se você se sente bem falando mentira, sim, a mentira é outra, que é tão que nem dói, né? Nem dói. E é tão bom falar mentira, porque você se livra de muita coisa. Eu falei com vocês que questão do benefício. Sim. Né? A minha irmã está dando exemplo ali da mentira. Gente, quantas vezes a mentira te livra de muita coisa? Aparentemente, dá um escape. Então, não é melhor falar a mentira? Porque, pelo menos eu falei mentira. O menino deixa de apanhar porque ele contou mentira para a mãe dele, né? Ele não apanha. Olha que gostoso. Não apanhei, porque eu contei mentira para mim, então escape. Então, parece uma coisa boa que traz um benefício. E aí a pessoa não é mal, eu só me escapei, entendeu? Escapei. Então, é bom. Então, parece assim, não foi uma maldade, só escapei, foi uma coisa tão simplesinha. Aí, tipo assim, nessa linha, se a pessoa for um avarento, para o mundo ele sonha alto. Sim. Ele tem objetivos grandes. Nossa, mas ele ambição, né? Ele é um belo de um avarento. Exato. Porque ele nunca está satisfeito com nada. Então, exatamente. A gente tem que ficar atento, porque igual, é muito interessante esse versículo, né, que a gente leu em Provérbios, porque muitas das vezes tem uma ideologia pairando. Sim. Ela não é tão simples de ser combatida, porque ela te dá uma liberdade. Sim, um benefício. Né, para você errar. Sim. Ou seja, se você se sente bem usando droga, tudo bem. É a sua vida, é o seu corpo. Você faz com o seu corpo o que você quiser. Uhum. Então, ou seja, ela é muito ampla e a pessoa acaba se justificando, mas aquele mal que ele vai trazer para o seu corpo acerca daquela decisão dela, pode ser uma dependência química, uma dependência psíquica. Então, ou seja, aí é que a pessoa não vê, é só uma ideologia. Não é só uma ideologia. Não. Ela está trazendo coisas dentro daquela ideologia. Né? O próprio feminismo,
ou machismo também. Sim. Então, ela traz coisas dentro dela, entendeu? Não é simplesinho, não. E malefícios, né? Quase malefícios por causa de quê? Você está vivendo intensamente, aí beleza, se você é um jovem, você está se drogando, se prostituindo, aí você não vê a consequência da doença, você não vê a consequência de morar na rua por causa das drogas. Então, muitas das vezes, essas ideologias, elas só mostram a parte da felicidade. Ela não mostra a parte das consequências. Sim. Né? É terrível, irmãos. Muito terrível. A irmã Valéria. Não, João, porque você está falando, né? Essa questão da maldade, né? Da nossa boca, questão dos comentários, aquela coisa toda, né? Eu lembrei, foi de Miriam com Arão. Sim. Quando eles foram levantar uma tese contra Moisés por causa da mulher coxita. Sim. Né? Então, às vezes, tipo assim, a gente pensa que, às vezes, quando a gente levanta alguma tese, né? Vamos colocar um homem de Deus, né? Vamos colocar, né? Que é do nosso meio, né? Eles achou que Moisés estava errado, né? Estava, né, em pecado, vamos dizer assim, porque ele tomou uma mulher que não era de Israel, que ela era cuxita. E eles levantou isso e começou a criticar. Os dois conversando, tipo assim, né, tal, Deus não só usa ele, como se ele tivesse profundamente errado. Só que Deus lavou a cara deles, porque Deus não estava vendo da forma que eles estavam vendo, né? E Deus falou assim, peraí, vem cá vocês dois. Com Moisés, eu falo cara a cara. Aleluia. Se tiver alguém aqui que eu falo alguma coisa, é por visão ou sonho. Mas com meu servo, eu falo cara a cara. Né? Como vocês não tiveram temor de falar isso dele. Né? Às vezes também é mais fácil a gente criticar, né? Falar que o outro fez assim, sem nem saber. Eu ouvi, olha para vocês irmãos ver uma coisa. Eu ouvi um irmão, ele contando que numa certa igreja, tinha um irmão. E esse irmão, ele chegava do serviço, ele ia direto para a igreja, e ele estava muito cansado. Aí ele foi com fome, chegou do serviço, estava lá, né, para ir para a igreja, já direto para a igreja. Aí tinha um barzinho, uma vendinha lá na rua antes da igreja. Ele passou lá e comprou um leite, pediu para o cara colocar a groselha no leite. E tomou o copo com leite para poder chegar na igreja. E aí uma irmãzinha da igreja passou e ela viu ele tomando, e como o leite misturado com groselha, ele fica tipo bem vinho, e ele foi sentou atrás da porta assim e ficou tomando leite para acabar e ir para a igreja. A irmã passou e viu. A irmã chegou lá na igreja e procurou o dirigente e falou assim, eu vi o irmão Zé tomando vinho lá no barzinho. O irmão Zé toma vinho. Aleluia. Aí o irmão ficou assim, chamou o irmão Zé. Ô, irmão Zé, tudo bem com o irmão? Tudo bem. Irmão Zé, vou fazer uma pergunta. O senhor toma vinho? Aí ele falou, misericórdia, irmão. Sangue de Jesus tem poder, eu estou liberto, eu sou crente, misericórdia. Aí ele falou, então, pois bem. Aí chegou e chamou a irmã. Aí falou assim, ô, irmã, vem cá. Falou assim, não, é porque a irmã falou que viu você tomando o leite, tomando o vinho. Aí ainda falou assim que ele estava escondido, que ele não queria que ninguém visse, ele escondeu atrás, né, aleluia, Jesus, do lugar lá, para poder ninguém ver que ele estava tomando o vinhozinho dele. Aí ele falou, ô irmã, não era vinho. Eu estava cansado, cheguei do serviço, precisava coisa, eu gosto muito de leite, lá eles vendem leite com groselha, e eu pedi. Era isso que eu estava tomando, irmão. Eu não coloco vinho na minha boca, não. Ô, irmão, me perdoa. E não sei o quê, né? Mas olha você ver. Espalhou primeiro o boato do que ele estava fazendo, sem nem saber o que estava acontecendo. Não é verdade? E aí a pessoa pensa assim, não fiz maldade. Eu vi, gente. Eu vi. Eu pensei. Ué, você pensou que era, mas era. Eu não sabia se era. Né? Ai, irmão. É fácil, né? Para falar, você fala com a boca até ardendo, né? E numa altura, no escândalo. Mas para pedir perdão é uma dificuldade, não é? É uma dificuldade. Quer falar?
É uma dificuldade para na hora de falar, sai com uma eloquência, né? É uma eloquência, você nem tem vírgula, nem tem ponto. Mas para pedir perdão, aí a pessoa tem que dar uma volta, tem que respirar fundo, tem que pensar como que vai fazer para pedir o perdão, né? É engraçado isso. Não, Ju, engraçado, né? Que já Abigail, né, pela sua sabedoria, ela fez Davi com que não pecasse. Porque ela falou assim, não, Davi, que ela ouviu o que estava acontecendo e tal, aí ela foi lá e apazigou. Ele falou assim, nossa, agradeça a Deus, porque hoje você me livraste de cometer uma grande maldade. Então, olha para você ver como que é bom a pessoa ter uma palavra boa na sua boca, entendeu? Para evitar um mal maior. Né? Não é melhor você evitar um mal maior do que a sua boca ser uma mensageira de um mal pior? É verdade. É melhor você tentar apaziguar, é melhor, igual o Isaías fala, né, na sua palavra, que ele pediu a Deus uma língua erudita, uma língua bendita, para que sempre ele tivesse alguma coisa para poder abençoar, falar de Deus, uma coisa agradável. E se a gente buscar isso, eu sei que a gente tem fraquezas e falhas, por isso que Deus fez essa campanha para a gente melhorar, é muito melhor. Sim. Em vez de você, vamos supor, levantar contra o irmão, é melhor você orar por ele. Em vez de você falar teses que você nem sabe realmente o que está acontecendo, porque tem hora que a gente julga por aquilo que a gente está vendo e você não vê outra parte, o próximo capítulo, igual a novela, né? Eu não vejo novela mais, mas antes era assim. Tipo assim, a pessoa chegava numa cena, né? E ali ela pensava que era aquilo, na hora que ela ia embora, ela completamente diferente daquilo que ela pensou. Igual você falou, o irmão Zé, por exemplo, ele estava lá tomando o leite dele. A mulher já supôs que ele já estava tomando vinho e ele não estava tomando vinho. Se ela estivesse no espírito, né, com certeza o Espírito Santo tocava o coração dela que ela estava equivocada, não é verdade? Por mais que pudesse parecer, por mais que, nossa, você está ali, parece tudo, a pessoa pensar, talvez a pessoa poderia pensar, nossa, será que o irmão está tomando vinho? Né? Porque parecia, né? E está, né, no bar, sentado ali, será que eu estou tomando vinho? Não é misericórdia, não é possível, né? Mas o que a pessoa fala assim, oh meu Deus, se você estiver, né, fazendo isso, o senhor faz, né, o irmão confessar, né, falar, né, ou então o senhor mostra, se você estiver usando de engano na casa do Senhor, o senhor revela, não é verdade? Aí o Espírito Santo, com certeza, ia tocar no coração, né, não, tal, não é bem isso. Às vezes, para a pessoa não ficar em dúvida, ia fazer o irmão Zé chegar e falar, nossa, eu amo um suco com groselha, eu amo um leite com groselha, até passei ali e estava tomando. Aí a pessoa não falou nada. Então era isso, você está tomando, era suco com, né, um leite com groselha. Então, quer dizer, eu quase que eu caluniei o irmão pensando que era o vinho e não é. Tá vendo? Muito mais simples. Isso que a Valéria falou, eu lembrei do Efésios 4:29, sobre de uma língua boa, né? Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Irmãos, isso aqui é outra coisa que, embora os crentes, né, raiz, vamos dizer, de muito tempo, isso aqui era tirado de letra para os irmãos antigos. Isso aqui era tirado de letra. Crente não falava palavrão. Crente não falava besteira. Não falava besteira nenhuma, nem homem casado e nem mulher casada. Se ele é crente, ele não falava besteira. Mas, a geração atual de crentes, irmãos, se um homem foi casado, ele pensa que ele ser casado dá liberdade ele para falar besteira. Com os colegas, às vezes com os colegas de trabalho. Eu sou casado mesmo, sou homem mesmo. Aleluia, Jesus. A mulher, porque ela é casada, ou mesmo que ela não for casada, mas ela já teve uma vida, né? Os irmãos sabem? Ela pensa que isso dá liberdade para ela de falar uma besteira. Eu lembro uma vez uma irmã de uma igreja de doutrina. Ela não era muito forte, não, mas ela tinha noção das coisas. E eu lembro uma vez, olha para você ver o que ela fez. Ela pegou um meme na internet, e nesse meme, antes do Lula, né, ganhar, era um meme. Ela pegou um meme com o Lula pelado. Fizeram uma montagem, o Lula pelado. E colocaram uma coisa engraçadinha lá, sabe? Um trem lá, tipo, zoando alguma coisa que eu não sei o que era a zoação.
Ela pegou isso e mandou para uma jovem solteira que não tinha, era inocente, né? E ela mandou isso para a jovem por quê? Porque era um meme, era uma piadinha, era uma brincadeirinha. Ah, é só uma brincadeirinha. Isso aqui não é o Lula, isso aqui não é um nude. Isso aqui não é nude, isso aqui é uma brincadeira. O inimigo, às vezes, ele disfarça, né? A Luia através da brincadeira. É uma brincadeirinha, é só um memezinho. É o Lula lá pelado, fazendo uma brincadeira, zoando alguma coisa. E aí, mandou. Aí a menina recebeu e ficou chocada, porque era uma brincadeira, mas muito estranha. E aí, irmãos, ó, pra você ver, às vezes o crente fica envergonhado. Porque do lado dela tinha uma mulher, e essa mulher era católica. E essa mulher conhecia a jovem crente. E na hora chamou a atenção dela. Ô, fulana, não faz isso não. Ela é solteira. Falou com ela, é solteira, respeita ela. Falou com ela, respeita ela. E ela ficou sem graça. Por quê? Precisou de uma mulher católica chamar a atenção dela. Porque o que ela fez era torpeza. A Bíblia fala, não saia da vossa boca nenhuma, nem só a boca você falar, né? Atitude também, palavra torpe. Você sabe o que é palavra torpe? Torpeza. Procura no dicionário o que é torpeza, para os irmãos verem. Torpe vem de torpeza. Aleluia, torpeza é coisa que não é vergonhosa, que não é conveniente. E nesse pacote aí vai essas besteiras. É a brincadeirinha de duplo sentido, né? Aí as pessoas usam um monte de coisa assim que, às vezes, para os irmãos entenderem, que eu não vou falar claramente aqui, aleluia, mas às vezes a pessoa faz uma brincadeira que está falando, por exemplo, de um órgão íntimo. Está falando de um órgão íntimo, e a pessoa fala e ri, não sei o que do fulano, entendeu? Usa até o nome de uma fruta, que os irmãos sabem, os irmãos estão entendendo o que eu estou falando. Às vezes pega uma frutinha, que na verdade aquela frutinha, ela está fazendo apologia a alguma coisa, os irmãos sabem o que eles fazem por aí, né? Usa aquela, né? E fala, não sei o que, né? Fulano não sei o quê. Os irmãos já estão ligados que isso acontece o tempo inteiro. Significado de torpeza. Característica, estado, comportamento de torpe, que demonstra baixeza. Ação ou procedimento de ignóbil, vergonhoso, sórdido, que demonstra indecências ou obscenidade. O que é obsceno? Coisa, né, que é complicado. Não sabe, isso aqui é obsceno, né? Isso aqui é vergonhoso, isso aqui é uma coisa íntima, exposta, é obsceno, né? Qualidade do que é nojento ou repugnante. Agora volta no versículo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O crente, antigamente, ele tirava isso de letra. De letra. Você não via uma irmã da igreja, no meio de ímpio ou de quem, falando besteirinha e rindo. Entendeu? Não fazia. Você não via um irmão da igreja, no meio dos ímpios, falando besteira. Você não via isso. Não via, irmãos. Você vê como que as pessoas, né? O evangelho vai deteriorando, que é perigoso você ver até um pastor em cima do púlpito falando besteira, hoje em dia. É perigoso você ouvir e eles acharem isso normal, piadinha, não sei o quê, é brincadeirinha daqui, brincadeirinha dali. Tá vendo? Já fala um monte de besteira, né? Um monte de besteira. E aí a pessoa pensa assim, não, isso é só uma brincadeira. Uma brincadeira, irmãos, que é torpe. Aí a pessoa fala, ri, brinca e fala assim, não fiz maldade, não cometi nenhuma maldade. Nossa.
Tá vendo? Sim. Eu sei quem é. Terrível, terrível. Sim. Exatamente. Fazendo piada com as coisas de Deus, né? E aqui, não, isso não tem problema. Isso não tem problema, né? E não é, irmãos, é coisa terrível, entendeu? Como que a irmã tá lá? Hoje mesmo eu até achei interessante que a minha colega, ela estava me contando um caso da mãe dela. Ela estava me contando um caso que a mãe dela, que está com 80 anos, a mãe dela está com 80 e poucos anos, mas mais para frente mesmo. Aí, ela me contando um caso, só que ela não estava falando besteira, ela estava me contando o fato que a mãe dela falou de uma situação que ela ficou escandalizada. Ela, se acredita que a minha mãe falou isso aqui? Aí uma mulher católica que estava ouvindo, ela olhou, não fica falando isso com a menina, não. Por quê? Porque era uma coisa assim. Só que assim, eu não falei nada porque eu vi que ela não estava falando com maldade, estava me contando um caso. Ela foi tão respeitosa, ela falou assim, Júlia, você me desculpa, eu não estou falando besteira com você, eu só estou te mostrando como que minha mãe está terrível, falou comigo. E não foi além disso. Ela só contou o caso e pronto. Ela não estava fazendo piada, ela estava falando besteira, né? E a outra mulher viu ela falando para mim e já falou assim, você está falando isso com a menina? Tá vendo? Entendeu? Então, às vezes a pessoa pensa que não é nada. Aí a pessoa acaba de falar uma besteira lá, ou fazer um gesto indecente, aí depois alguém fala assim, fulano, você quer vem cá orar? Aí a crente que acabou de falar a besteira dela, Senhor meu Deus, Senhor meu Pai. Acabou. Oi? Ué? Pois é, a pessoa não tem temor, ele acha que tá tudo certo, pode fazer, né? Só que ele pensa que os outros vão respeitar ele. Não respeita não, irmãos. Não respeita. Porque assim, se for uma coisa banal, a pessoa até aceita oração. Mas na hora que o negócio, como diz a cobra fumar lá mesmo, você acha que ele vai pedir oração? Se o trem tá feio mesmo, você acha que ele vai pedir oração para o irmão que gosta de contar besteira? Você acha que ele vai pedir oração para a irmã que gosta de contar besteira? Se o trem estiver feio mesmo. Se for para uma coisa mais normal, ele pode até pedir, se estiver precisando. Mas uma coisa feia, vai chamar a irmã que conta besteira. O irmão que conta besteira. Não, ele não vai chamar, não. Nossa! Exato, eu vi isso. Sim. Eu tive essa experiência, irmão Manuel. Eu entrei dentro de um ônibus uma vez e tinha uns meninos lá de 12 anos, menino. Eles falavam tanta besteira, mas tanta besteira, que eu pensei, meu Deus do céu, é perigoso um adulto não saber o que eles sabem. Já, eu fiquei assim, me deu uma dó, assim, que eu olhei, menino novo, praticamente uma criança, mas falando tanta coisa pesada, e tranquilo, eles acham divertido. Não, um negócio que você falou que eu achei mais interessante, que às vezes a pessoa, né, fala que está brincando, mas nós que somos cristãos temos que pensar o que a gente está falando, porque a gente carrega um nome. Uhum. E o nome que a gente carrega é um nome que a gente tem que zelar por ele, porque não é qualquer nome. Sim. Então não é qualquer coisa que você pode colocar na sua boca, porque quando a pessoa for olhar para você, ela não vai olhar para você, no exemplo, né? O Pedro tá brincando. Tá, não, o Pedro, crente, tá brincando. Uhum. A Juliana tá brincando. A Juliana, crente, tá brincando, porque eles olham o nome que a gente carrega. Eles nunca vão olhar para você como uma pessoa normal. E não que a gente tem que ser que nem um robô, tipo assim, não vou brincar não, porque senão vai isso aqui. Não, mas a gente tem que saber o que a gente está colocando na nossa boca. O apóstolo Paulo, ele falava muito isso, que isso eu acho muito interessante. Ele falava, antes subjugo eu mesmo, para que falando eu não venha ficar reprovado. E é isso que a gente tem que guardar, que nem ele fala, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Brincar, o que tem a ver? Mas às vezes aquele que você está brincando vai manchar o nome de Deus, então não convém. Exato. E às vezes pode parecer coisa simples, mas você carrega um nome, você tem que zelar por ele, porque que nem você falou, às vezes a pessoa está lá brincando, como que a pessoa vai te pedir uma oração?
Sim. Sendo que você não tá mostrando que você não tá em condição nenhuma de fazer uma oração. Tá ali falando. Eu lembro uma vez, quando eu estudava, eu era adolescentezinha, e aí um menino foi fazer uma brincadeira comigo, que eu gostava muito de matemática e tudo. Olha a brincadeira que ele fez comigo, assim, ele estava interessadinho, ele mandou um bilhete para mim, e aí, no bilhete, como eu gostava de matemática, em vez dele escrever a palavra, ele colocou aquela fração matemática, sabe? Estou tentando arrumar um meio, aí ele colocou 1/2, né? Um meio, que é, né, a fração matemática. Estou tentando arrumar um meio, aí colocou um meio, que a pessoa, assim, ela gosta muito de matemática, um meio de te levar para 1/4. Olha pra você ver. E olha que na minha época, não era igual agora. Olha pra você ver. E colocou 1/4. E pensou assim que eu ia achar uma maravilha, que eu adorava matemática. Gente, aquilo me traumatizou um tanto. E eu era assim, mais, né, adolescentezinha. Aquilo me doeu meu coração. Que eu cheguei em casa, gente, que eu fiquei meio assim, lesada, porque me incomodou, mas me incomodou um tanto. Sabe? Ele não sabe o mal que ele me causou psicologicamente naquele dia. Pela uma brincadeira que ele fez, me causou um mal. Que eu cheguei em casa, aquele trem ficou... Nossa, eu olhava para aquele menino, eu sentia pavor dele. Pavor. É uma brincadeirinha. Muito cheia de mal intenção, né? Muito mal intencionada. E tem muito crente que faz... Ele não era crente, a Luísa, mas tem muito crente que compartilha meme de coisa, né, indecente, brincadeirinha com duplo sentido, que é besteira. Você sabe o que está falando ali? Não. Aí ele fala assim com você, a maldade está no olho de quem vê. Né? Ele fala assim, você que está pensando maldade, porque eu não falei com maldade. Você é mentiroso. Né? Deixa de ser hipócrita. Você falou com duplo sentido, é porque é maldade mesmo. Aí agora você está... É igual aquele outro... que o versículo que o irmão leu ontem, que isso, fiz isso por brincadeira, não tem nada de maldade aqui. Claro que tem maldade. Agora está querendo sair fora, mas tinha maldade, sim. Exato. Incita a pessoa para... Não, é você que é maldoso, entendeu? Mas aquela piada foi criada com maldade, né? Você entendeu justamente o que ela queria dizer. Aí, não, sei que maldade e tudo, mas é para se eximir, não ficar muito ruim na história, né? Ô, Ju, eu estava até pensando sobre isso hoje lá em casa, sobre essa questão de brincadeiras, Sim. né? Eu estava pensando que engraçado, que até mesmo na brincadeira revela o caráter da pessoa. Revela, isso é verdade. Revela a maldade que está no coração Sim. da pessoa, pela brincadeira, entendeu? Sim. Então, eu acho que as pessoas tinham que observar mais as brincadeiras. Eu não gosto de brincadeira, não gosto de brincar com ninguém, também não gosto que ninguém brinca comigo. Para mim, crente não brinca. E se eu brinco, eu sei com quem eu posso brincar. Igual. Sim. Pode ser com você ou com o Paulo. Mas eu Coisa não... inocente, inocente, fala, né? normal. Eu nunca gostei de palhaçada, nunca gostei de brincadeira de duplo sentido. E, para mim, eu acho que o crente não deve brincar. Entender essas brincadeiras assim, eu acho, porque se a gente for olhar bem, a pessoa fala assim, mas a irmã é muito radical. Não é radical, não. Porque eu nunca vi Jesus contar uma piada na Bíblia. Nunca vi o Espírito Santo plantar cabalhota. Se Jesus falou que nós devemos ser a imagem e semelhança dele, então por que a gente não vai lá e não pega as características de Jesus, os exemplos que Jesus nos deu? Porque, com certeza, nós vamos ser mais bem-aventurados. Eu nunca vi Jesus falar um palavrão. Sim. Nunca vi sair uma palavra tópica da boca de Jesus. Você pode ver que quando Jesus vai falar, né, no Antigo Testamento, né, sobre o homem, a sujeira do homem, ele fala esterco. Entendeu? Sim. Ele nunca pronunciou uma palavra ofensiva. Sim. E, às vezes, a gente acaba pronunciando palavras ofensivas que o próprio Espírito Santo nunca falaria. Você vê que as pessoas hoje, elas são tão escrachadas, né? Tão escrachadas para falar as coisas, que elas nem dosam, não. Fala escrachado mesmo. Coisa assim, às vezes você vai falar de uma coisa íntima, né? A pessoa está falando, a pessoa fala, usa até uns apelidos, sim, né?
Tá falando uma coisa feminina e usa lá um B. Os irmãos já sabem o que é. Olha que palavra horrível. Né? Que palavra horrível. Eles usam uns apelidos, umas coisas assim, feia, mais baixa, de um nível tão baixo, e a pessoa abre a boca assim, ó, como diz, igual essa mulher adúltera aqui, não cometi maldade, como se fosse a coisa mais tranquila de se falar, e coisa baixa, coisa de baixo nível mesmo, fala escancarado mesmo, sem temor nenhum, não cometi maldade, bobeira, todo mundo sabe isso, entendeu? Todo mundo sabe isso, irmãos? Não. Né? Vamos pedir ao Senhor graça, né? Igual a irmã falou, brincadeira saudável com quem você vai. É diferente, né? Coisa pura, coisa saudável, não tem problema nenhum. Não é ofensivo, não é maldoso, não é malicioso, não é verdade? Ju, você falou sobre a questão, né, do crente, né? Ficar fazendo brincadeiras maldosas, né? Esse tipo de coisa, né? Eu lembrei, foi de Tiago 3 e versículo 6, que fala das duas questões. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta em nossos membros e contamina todo o corpo e inflama todo o cursor da natureza, e inflamada pelo inferno. Versículo 9. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, e água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte da água salgada e doce? Tá vendo? A Luiz Jesus fala que ela está inflamada pelo inferno, para você ver. Não é uma coisa tão simples, né? Mas aí, às vezes, é tão normal, igual hoje em dia. Igual eu falei, os crentes antigos, para eles, isso tirava de letra, normal. Né? Agora, para os crentes atuais, contar uma besteira é igual essa mulher adúltera. Não fiz maldade, eu só fiz só uma brincadeira. Bobeira, todo mundo sabe disso, né? Que bobagem, né? Eu estou entre casados, eu estou no meio de mulheres casadas, por que eu não posso brincar dessa maneira? Eu estou no meio de homens casados, por que eu não posso brincar dessa maneira? Você não pode brincar dessa maneira porque você é uma mulher casada, um homem casado, mas você é servo do Senhor. Aleluia, Jesus. E a Bíblia está dizendo que você não pode falar torpeza. Não é verdade? Amém, irmãos? Tem muitas coisas, né, que nós devemos buscar o Senhor, mas Ele vai nos mostrando. Né? E isso, irmãos, não é para a gente virar fiscal de irmão, não. Né? Agora eu vou virar fiscal da língua do irmão, eu vou virar fiscal, né, da brincadeira do irmão, para fiscalizar se o irmão está brincando, eu vou fiscalizar se o irmão falou, se o irmão fez isso, se o irmão fez aquilo. Não, a gente não vai virar fiscal de ninguém, não. Aleluia, nós vamos examinar nós mesmos, porque, aliás, fiscal de irmão é maldoso também, está precisando libertar o coração, não é verdade? Por que ele está vigiando o irmão em vez dele procurar melhorar a vida dele com Deus? Exatamente. Ô, Ju, o ensinamento é tremendo, né? Que Deus venha nos ajudar a melhorar cada dia mais, né? Para Ele. Mas uma coisa assim, é um conselho, né? É só um conselho, porque já aconteceu comigo, né? E eu fiz e foi bom para mim. Porque, às vezes, vamos supor, a pessoa vai lá e te manda uma brincadeira de duplo sentido, uma mensagem de duplo sentido, aquela coisa toda. Sim. Aí a gente pensa assim, não, eu não vou falar nada com o irmão, não, eu vou com a pessoa, vou pagar aqui, porque eu não quero magoar ele, não. Sim. Só que na hora que você não corta a pessoa de primeira vez, a pessoa vai achar, tá vendo? Pensa que você gostou. A pessoa gostou. Então, assim, é melhor, uma vez a Marlene falou comigo, e é verdade, é melhor sua cara ficar vermelha uma vez só, que você vai virar para a pessoa e falar assim, olha, fulano, não manda para mim não, porque eu não gostei, e a pessoa nunca mais te mandar, entendeu? E te ver diferente, do que a sua cara ficar roxa o tempo todo, porque se você não cortar, uma hora mais cedo ou mais tarde, a pessoa sempre vai te mandar uma piada, sempre vai te mandar uma mensagem decente, porque como você não cortou, né? Então, assim, só um conselho, né, para todos nós, que se alguém mandar alguma coisa, alguma mensagem decente, corta. Aconteceu isso comigo. Eu trabalhei no Bueno Franco, né, e tinha uma colega lá, e assim, passou muitos anos que eu não via ela tinha meu telefone, eu só tinha torpedo, né, SMS. Essa menina lembrou de mim, mandou uma mensagem, mas justamente uma piada indecente. Aí eu fiquei feliz dela ter me lembrado de mim, mas eu pensei assim, não, mas como piada indecente.
E aí eu fiquei pensando, e o que eu faço agora? Se eu falar assim, oi, fulana, muito obrigada pela mensagem. Assim, ela gostou. E ela vai me enviar mais vezes. E sabe quando você se sente incomodada? Aí eu pensei, aí eu fiquei naquele dilema, o que eu faço? Tem muitos anos que eu não converso com essa menina. Se eu falar alguma coisa, ela vai ficar com raiva de mim, e aí eu cocei a cabeça, eu não sabia como que eu reagia. Eu não podia falar muito obrigada, porque não ia caber. E eu não sabia, eu falei, oh, meu Deus, me dá graça, né? Aí eu fui lá e falei assim, oi, fulana, nossa, que bom você lembrou de mim, tanto tempo, né? Saudade de você. Ô, fulana, você não fica com raiva de mim, não? Mas eu vou te falar uma coisa, eu não gosto desse tipo de brincadeira, mas você não importa, não estou te criticando nem nada, só estou te falando que eu não gosto. Mas eu fiquei muito feliz que você lembrou de mim. Pode continuar me mandando mensagem normal e tudo, depois eu vou aí para te ver, mas eu não gosto desse tipo de brincadeira, desse tipo... Ai, não, Ju, Ju, me desculpa, por favor, me desculpa. Estava todos contados, aí eu acabei mandando, mas você me desculpa, por favor. Eu falei, não, tá tudo bem, entendi, tal. Ela nunca mais, ela me mandou, nunca mais. E também não ficou com raiva de mim. Né? A luz, a gente tem que até orar, às vezes pedir sabedoria, que às vezes a gente fica numa prova. Talvez até Deus prepara uma situação para a gente poder desenvolver e saber como lidar com certas situações e cortar. Não, irmão, porque o ensinamento, né, está sendo uma grande bênção, que a gente vai, né, vai se melhorando cada dia. E a palavra que a irmã falou e foi chave no meu entender, porque no caso, a gente examinar nós mesmos. Sim. Que pode ser difícil, mas nós temos que examinar nós primeiro. Exatamente. Né? Então a palavra foi chave. E Deus vai revelando, gente. Igual eu falei, se a gente quiser melhorar mesmo, Deus vai mostrando a gente, vai mostrando uma coisinha, mostra outra, coisa que a gente nem nunca pensou que pudesse estar desagradando a Deus. Ou não é chato você pensar que você está aborrecendo alguém importante? Não é? Pensar assim que uma coisa tão simples para você está aborrecendo a Deus. Tipo assim, que Deus, aquilo está sendo sujo diante de Deus, embora a gente pense que está normal. Não é verdade? Uma coisa, não, isso aqui é tão simples. É um simples que está aborrecendo a Deus, não é verdade? Amém? Vamos receber o diácono Denilson, que vai estar orando conosco. Glória a Deus.